E podemos começar. Vemos. Rapaz, o preço, quando chega em região de suporte ou de resistência, ele faz uma zona, né, na nossa cabecinha. Não é assim, não é que a gente não saiba, mas nada se confirma assim muito simplesmente, né? Você vê que desde que ele está tentando descer para chegar aqui, ó, nesse 165, 785, ele tá numa. É que é contra a tendência também, né? Ele está tentando chegar aqui, mas tem a tendência tentando empurrar, né, o preço para cima. Vamos ver o que que ele faz essa semana aí, apesar porque fechou bonito, né? Fechou bonito para É. cima. Eu esperava a possibilidade dele vir pagar o fundo desse candle aqui para falhar, porque é Isso. característica do TBTL, porque o que ele está fazendo é um Uhum. TBTL do mensal, né? Deixa eu mostrar num minuto para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, num minuto vocês vão ver isso toda hora, mas toda hora ele faz isso, ó. Ó, ele vem. É muito raro ele fazer isso aqui, ó. Vai fazer o TBTL e faz de uma vez só, tá vendo? Em geral ele faz isso, Uhum. ó. Tá vendo? Aí vem, tá vendo? Ele não vai direto. Em geral ele finge que vem, aí vem. Maioria TBTL. é É, você. eu não peguei. Você Eu não ainda. peguei, não. Não, não, não. É. Não peguei. Aqui, ó. Tá, Finge vai. que Pode falar. vem, depois vem. Tá vendo? É muito raro, olha. Rompeu, tá vendo? Finge que volta, depois volta. Até a média, tá vendo? Uhum. Quando ele já entrou na consolidação, que ele já pegou, aí ele bagunça, né? Fica o tempo todo nela, que é uma das formas que a gente tem de detectar a consolidação. Mas, em geral, aí vou entrar em tendência. Aí ele fica, ó. Finge que vai, vai. Aí pega, não rompe, aí desce, né? Fica nessa brincadeira. Isso a gente consegue ver muito, olha aqui, muito frequentemente, ó. Tá vendo? Aí pega, tá vendo, ó? Isso aqui, inclusive, tá muito parecido com o que tá lá no mensal agora, ó. Tá vendo, ó? É Vem mesmo. e tenta descer, tá vendo, ó? Tenta subir, tenta descer, tá vendo? Talvez a gente esteja nesse candle aqui, ó, lá no mensal, ou nesse. O fato é, ele está querendo pegar a média de 20 do mensal. Só que ele pode ficar ainda um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses para pegar. Acaba o ano ali andando de lado, entendeu? Aqui no 1 minuto foram 5 minutos, né? 5 candles. Mas lá É. Aí ele fez. fica de lado para a média subir, né, mestre? Isso. Às vezes, quando a tendência está forte, ele sobe um pouquinho, puxa a média para cima, depois, tipo aqui, ó. Tá vendo? Ele sobe, puxa a média e vem, pega. Uhum. Então, estou mostrando isso aqui no minuto. Vocês podem parar e olhar, né? Vocês vão ver isso repetidas vezes. Aí voltemos lá para o mensal. Vou botar no semanal para vocês verem que ele já fez isso também no semanal. Ó. Tá vendo aqui no semanal? Ó. Aí veio, tentou pegar a média, tá vendo? Puxou ela para cima e veio e pegou, tá vendo no semanal? Tá vendo aqui? Entendeu, Fábio? Você que não conhece, não. Tô vendo, irmão. Tô vendo, tô vendo, Ele tô vendo. veio, tentou pegar a média. Opa, aí veio, tentou renovar, voltou, veio e pegou. Aí você consegue ver esse comportamento normalmente. Aí quando você olha no mensal, o que que ele fez? Ele, ele já veio tentar pegar, tá tentando voltar. Aí o que que ele pode fazer? Ou renovar aqui, ou andar de lado aqui e pegar a média. Aí depois que ele pegar a média, ele sobe. Igual fez aqui, ó. Ó. Veio, tentou. Puxou pra cima. Pegou. Tá vendo? É frequente aqui, ó. Veio tentar pegar. Puxou pra cima. Veio pegar. Né? Aqui a gente está falando em tendência de alta, mas quando está embaixo é a mesma coisa. Ó. Veio tentar, depois pegou. Ok? É Essa repetir. aí é 20, é a nossa 20 exponencial, não é isso? Não, não uso exponencial. A Lem- aritmética que tu usa? É aritmética. Lembrando que não Tá, é indicador, tá, pessoal? tá. Eu não uso a média como indicador, é suporte e resistência como qualquer outra linha que eu boto no gráfico, tá? Qual a diferença que ela, eu não boto assim, tipo, eu não fico ela se calcula, né?
sim. O fato de ser um indicador é porque ele é calculado, só por isso, mas é, tá? Então, o que que ele está fazendo? Andando de lado. Tem muito algoritmo. E por que que isso funciona? Porque tem muito algoritmo que usa. Não é uma questão de eu gostar ou não gostar. Muito algoritmo usa isso daqui, ó, retorno à média. Tem gente que, por exemplo, quando está operando comprado aqui, ó, tem gente que espera o quê? Ele tocar na média, faz a compra, calcula um stop, bota o stop e deixa ela lá. Entendeu? Ah, tá. Tem Entendi. muita gente que Nunca vi opera por. assim, e estou falando grandes operadores que têm muito dinheiro. Por exemplo, o cara bota uma compra aqui ó, no toque da média. Aí ele bota uma compra aqui, ele mede esse. Não estou falando para vocês fazerem isso, não, tá? Eu só estou Não, explicando como é que é tô feito. entendendo. Tá, O tô entendendo. algoritmo, o cara vai comprar aqui. Aí ele vai pegar o tamanho desse candle aqui, projetar para baixo, botar o stop, entendeu? E vai, Ah, tá. e vai largar. Se pegar, pegou. Mas se for embora, quanto que esse cara deve ter ganhado aí? Esse aqui eu acho. Esse aqui, se ele fez isso, deixa eu ver se ele foi estopado. Se ele fez isso, ele não foi estopado, porque o stop dele estava Não foi aqui, ó. estopado. Isso. Não foi, tá? Então, Seria aqui, ó. ele 116. fez um stop mais que técnico. É. Não, para a Uhum. técnica dele é técnico. Ele bota Tá, aqui no cento e isso dezesseis. aí. Ele comprou lá no 124, botou lá no 116. Para os padrões do mensal, não é nenhum stop alarmante, os padrões mensais. Em compensação, olha quanto que ele arriscou esses pontinhos aí, que não são poucos, tá 8.000 pontos, mas ó, se ele ainda está comprado e já fez Caraca. parciais, né? Valeu, né? 8 para 78, né? É muita grana, né, Gilson? É muita Quase, grana, né, Gilson? exato, quase 10 vezes. Não estou falando para vocês fazerem assim, a gente não opera assim em Não, tempo, sim. tá? Mas a gente espera a falha. Aqui, por exemplo, nós não compraríamos aqui. Talvez a gente comprasse nos tempos menores, mas a gente compraria por aqui se a gente estivesse operando mensal, né? Aqui, Uhum. 4, né? 4 a gente compraria. Principalmente o 4. Ah, Tá? meti uma FIBO nesse Kendo U aí, né, não, Gilson? Então, é isso que eu estou dizendo, é que se a gente estivesse operando o mensal, a gente Aham, sem olhar tempos menores, a gente não botaria um a fio para tentar comprar 50% dele, né? aham. Ele também não Isso veio a aí. 50%. Já esse aqui Não veio. veio. Esse aqui É. veio. Tanto veio no fundo quanto. Então ele veio. Quando ele voltasse, a gente compraria esse 4 aqui. Beleza? Então aqui a gente está num modelo de suporte. Bem suporte. O preço pode sim subir, mas tem muita coisa acontecendo aí. A gente vai ver nos tempos menores, né? Vamos marcar aqui nosso suporte de resistência. Ó, ó. Para onde ele está indo? Ele já pagou esses caras todos que eu estou colocando aí, ó. Não são tão importantes para a gente mais. Todos já foram pagos. O preço só pode brincar um pouco nesses pontos aí, mas não necessariamente vai ser ponto de alvo. Alvo para mim aí para cima agora é o 4, tá? Primeiro alvo. Todos os outros já foram testados, tá? Então, se o preço resolver ir para lá, provavelmente não. Ele vai ter dificuldade de passar, mas não para, tá? Isso que é importante observar, tá? Isso aqui não segura mais o preço, se ele voltar aqui para cima, tá? Ele passa para buscar o 4, tá? Como o mês 8 não está fechado, não dá para dizer que isso é uma verdade já, tá? Quando esse 8 fechar, se ele fechar acima da mínima do 7, não precisa nem fechar positivo, basta fechar acima da mínima do 7 que eu já vou começar a acreditar em alta, tá? Beleza? Aí aqui no semanal a gente já começa a ver umas coisinhas interessantes, ó. Certo, Mara? Ó, Certo. certo, certo. Certo. Aquela festinha ontem lá foi muito boa, Mara. Amigo fazendo. Fez Ficaram 60. bonitos na foto. Ele falou assim: agora eu virei um homem sexagenário. Não deixa de ser verdade, né? Então, ó, vamos observar isto aqui essa semana, porque a semana é positiva e quebrou a baixa.
tá? Passou para cima do 20, do 31 e do 30, tá vendo? Respeitou o 28, Gilson. Importante observar isso? Como sempre a gente observa. Mas esse cara não é tão importante mais, tá? Importante para mim era o 31 e o 30. Todos os dois foram rompidos. Então, o que que o preço pode fazer? Retração para impulsão. Retração na região de 50% do próprio 33, podendo vir mais embaixo, né? Como o próprio mensal, né? Pode me buscar um pouco mais embaixo. Esse aqui do anual, falhando e voltando a subir dentro do mês 8 fechando acima daquele ponto que eu comentei com vocês, né? Voltando aqui para vocês observarem, acima da mínima do 7 já vai ser uma boa falha de baixa. Alvos do semanal. Querem marcar esse aqui? Pode marcar. O preço já voltou para cima do 23, lembra? É o gatilho que impulsionou essa baixa, falhou de novo aqui e o 33 já fechou acima dele, tá? Pontos de teste para voltar a subir até o fundo do 31, próprio mensal, topo do 23. A próxima semana, ficando acima desse 23, que já foi bem testado, mas ele é o que construiu essa figura de alta aqui, ó. Então, se o preço ficar acima dele essa semana, é para continuar subindo. Então, enquanto o diário estiver acima desse ponto, que é 173.800, né? A gente continua pensando em compra. Compromisso do preço conosco pode ser no máximo até o 30 topo do 33, podendo parar no 30, 28, tá? Mas se fizer rompimentos, vai com ele, tá? Pessoal, vai com ele, vai subindo com ele que vai bem, tá? Esses pontos aí são alvos, vocês podem deixar marcado. Passando daqui o 12 é importante, porque ele é o nossa famosa razão ou order block, tá? De baixa. E se o preço passa da mínima, de novo, como ele já esteve aqui, não confirmou em momento nenhum a subida, tá vendo? Ele rompeu, devolveu. Rompeu, devolveu. Se ele rompe e esse 31 fica acima, provavelmente ele ia buscar o topo. Como devolveu, ele veio buscar liquidez mais embaixo, ok? Voltando aqui para cima, vamos ficar esperto que ele pode subir. Então, nesse caso aqui, micro movimento, o 30 tem essa importância, tá? Ó, mínimo e máximo. O mesmo raciocínio que eu estou aplicando no 12, eu estou aplicando no 30, tá bom? Hum. Tá? E como já rompeu aqui, ó, basta o outro fechar aqui acima, que ele vem buscar a máxima dele mesmo aqui. Sabendo que aqui vai ser ponto de venda, né? Beleza? Podendo cair de novo. Aí é só observar. Por que que eu estou falando que é ponto de venda? É porque não é para comprar se o preço estiver aqui, né? Você tem que esperar romper, confirmar e aí compra, tá? Bonito aqui, tá? Para quem já usa Price Action, é que eu tô com quase 100% da unha pronto, tá vendo? Eu tenho um e dois. Tá faltando a terceira para subir, tá? Isso que não tá me deixando muito confortável para as compras, mas o modelo aqui já é um modelo comprador, porque esse fundo duplo foi confirmado, né? Pelo 33. Price, padrões de Price Action, lembra, né? Devolveu. Se testa Sim. para baixo e falha, o alvo dele é exatamente aqui, ó, por aqui, neckline, tá? Por aqui. Mas não vai, na maioria das vezes, não vai direto, né? Vamos observar isso no passado para a gente entender, né? Quantas vezes? Aqui tem um, tá vendo? Ó, esse foi direto. Esse aqui que queimei a língua, né? Aqui no topo, ó. Esse aqui também veio, não veio direto, né? Porque ele confirmou com 30 e desceu, tá vendo? Vagarosamente. 3 semanas, tá vendo? Para vir pro alvo. Aqui, olha ele aqui de novo, ó. Confirmou, aí esse foi direto. Mas não é comum ele ir direto, não, tá? Em geral, ele demora, tanto para descida quanto para subida. Olha ele aqui,
Em geral, ele demora. Olha ele aqui. Olha ele aqui de novo. Ó. Confirmado. Compra. 3 semanas para subir, tá vendo? Olha ele aqui. Confirmado. Aí aqui foi. Aqui foi ridículo. Esse aqui foi a pandemia. Um padrão pequenininho jogar esse movimento todo para baixo, né? Puta de uma especulação. Mas enfim. Voltando aqui, o que a gente tem aqui é um padrão de price action confirmado, o teste para baixo para subir. Como é semanal, um teste para baixo do semanal pode ser cavalar, né? Daqueles que a gente não aguenta sustentar. Então, operem com cuidado, apesar de eu vou estar pensando em compra essa semana, tá? Eu vou estar tendencioso para compra. Tá. O que eu chamo de tendencioso? Se o intraday abrir, começar a fechar positivos, eu vou ficar comprando, tá bom? Se abrir em regiões vendedoras, começar a dar venda, eu mesmo assim, eu posso até vender, mas eu vou esperar o intraday confirmar, tá bom? Então, é isto. E alvo dessa subida, no depois do mensal, e esse semanal, e esse mensal, e esse semanal, esse 16, né? Não acredito que suba, né? Tô marcando, mas se ele chegar aqui no 185,330, caso ele confirme a subida, já é muito, porque é muita variação, né, de preço. Deixa eu ver aqui quanto que dá. É, não chega a ser exagerado. 10 mil pontos por semanal não é nada demais, não. Esse aqui tem 10 mil pontos. Esse aqui deve ter muito mais. 17. Lembrando que esse aqui, você vê que é ele, né? O cara que está segurando aqui. Agora, foi da onde os búfalos partiram jogando com ignorância aqui para cima e estão defendendo a região, tá vendo? Ok? É. Diário. Diário. Eita. No diário aí vem a nosso dilema, né? No meu dilema tá no diário, tá? Isto aqui eu estava contando como se fosse a perna 5, tá? Aí até forçando uma barra, óbvio, eu entendi isso aqui como perna 2, isso aqui como 3, possível perna 4, se não romper esse aqui, né? Para perna 5. Só que primeiro ele rompeu aqui. Segundo, essa perna 2 é uma meio que forçação de barra, porque ela tá mais parecida com um ABC, né? Mas não tá difícil de aceitar, principalmente quando você conta nos tempos menores. Se esse aqui confirmasse a perna 4 e ainda não deixou de ser válida a premissa de perna 4, é um ABC, zigue-zague, tá vendo? Direitinho. Ele ainda pode falhar alta e descer. Só que quando você bota isso aqui no 240 minutos, você percebe que ele ainda tem um movimento para cima aqui. Se ele fizer isso amanhã, ele invalida a perna 4. E ele pode, mas não invalida essa perna 4. Ele invalida essa perna 4 aqui. Entendeu? Ele ainda pode estar dentro dessa maior aqui, desse movimento todo aqui, tá? Desse movimento de um, 2, 3, 4, 5, né? Por isso que aqui a gente já começa a gerar um pouquinho de dúvida. Então, não dá para você, como a gente não opera gráfico diário, mas a gente toma decisões por ele, é bom ficar esperto com mantendo o rompimento amanhã desse ponto aqui, ó, dessa linha aí, dessa mínima aqui. Deixa eu falar o número certinho. 174 mil redondo, esse número aí. Mantendo-se acima com 30 minutos e confirmando. Lembra, primeiro pagamento do 175,010, rompendo 176,085 e assim sucessivamente, tá? Vamos ficar esperto com isso aí amanhã. Mas se falhar, lembra, retração do semanal até aqui e possível retomada de baixa para fazer a perna perna 5 que está faltando aí, né? Faltando só esse movimento.
Fazendo esse movimento aqui, eu reconhecerei esse movimento todo aqui como completo e vou começar aí sim comprar com mais tranquilidade. Mas nada impede disso já ter começado ruim, meio que a contragosto, eu terei que aceitar, né? Até porque eu não estou certo sempre, o mercado sempre está mais Hum. certo que eu, né? Que eu não, que todo mundo, né? Então, para amanhã, bota essa fibra que vai coincidir o topo dela com o semanal. Coincidindo o topo com o semanal. Portanto, uma abertura dentro dela, tá vendo? A retração até 50% semanal e impulsão de alta. Eu acho que primeiro ele impulsiona a alta do diário. Se falhar, retrai o diário. Né? Aí tenta romper o diário. Falhando, aí ele retrai semanal. Entendeu? Deixa eu Uhum. desenhar. Deixa eu desenhar. Primeiro tenta pagar o diário. Falhando a alta, retrai o diário. Falhando aqui no 50% ou no fundo, ele reimpulsiona o diário para romper. Se falhar, aí ele retrai o semanal. Aí, se falhar, impulsiona o semanal. Ok? Se não falhar, vai embora. Se falhar, ele impulsiona a tal da nossa perna 5 aí. Ok? Então você já sabe que isso daqui pode consolidar bem, né? Entendeu? Sim. Bom. Sabendo que esse é o importante para a gente, esse vermelho e esse branquinho é o importante para a gente, todos os outros que a gente colocar aqui, como esse, são pontos onde ele pode ficar fazendo pequenas retrações até romper, seja para cima, seja para baixo. Como ela está acima, né? Retração. A retração do diário tem que vir no 50%? Não, pode parar nesse. Pode parar nesse. Pode ser um pouco mais abaixo nisso, pode ser na minha, tá? Ok? Então a gente marca. Não vou marcar tudo. Mas esses aqui eu vou marcar, que esses aqui tiraram o nosso, né? Na verdade, nos ajudaram, né? Tanto a mínima do 154 quanto o fechamento do 155, que se repetiu no 156 e confirmou a alta no 159, tá? Próximos alvos a partir daqui, né? Tem tudo isso daqui, pessoal, mas se vocês quiserem, vocês marcam, eu não vou marcar. Era o 144 que já está aqui no semanal. Daqui para cá, tem um gap aqui, tá vendo? Tem um gap aqui. Se vocês quiserem, marca o gap. Ó, mínima e máxima. Se vocês quiserem. Se não quiserem, não marca. É o gap, tá? Que eu tô marcando. Tá? Aqui também tem ele, ó. Gap, ó. Porque gatilho mesmo é esse. Aí, se vocês quiserem o gap, deixa. Porque o gap também é um gatilho, né? Se vocês quiserem, deixa marcado. Esse aqui, ó, não precisa. Mensal tá aqui. Talvez esse, sim. Esse aqui pode deixar. A máxima desse aqui já está juntinho aqui com o semanal, não precisa, tá? E daqui para cima, o nosso querido 90, né? Ah, esse é o queridinho, hein? Esse camaradinho tá, ele tá firme, Ó, ele já tá há meses aí só segurando é. o preço não passa dele, ó, chega nele, volta. Então, se voltar nele, passa, tá? E aí, o próximo alvo é o 87 e o 86. O resto aqui, se vocês quiserem, vocês marcam, mas aí já são aqueles exageros, né? Se o preço chegar a 185 já é muito, que dirá lá em cima. Detalhes, né? 120, detalhes. Ele pegou o 120, tá vendo aqui? E já deu um gatilho negativo. Se ele permanecer abaixo Uhum. dessa média, ele vem buscar aqui, tá? Só que, contagem, né? Se ele. É aqui que começa a nossa.
botar no 240, porque a análise é igual, porque eu detectei isso pelo 240. Pelo 240, ele tá querendo voltar aqui agora, né? Sim. CDR. Mas aqui que eu falei para vocês que eu senti falta, né? De mais um movimento de alta. Ó, AB, aí esse movimento aqui seria um, 2, tá vendo? E esse seria o 3, certo? 4, até aqui, mais ou menos. 5. Por isso que eu falei que a gente ainda tem um movimento de alta aqui. Naquele rompimento, lembra? Aí se ele confirma, ele pode confirmar assim, ou ele pode fazer isso e isso. A questão é, se cair, não acredite só em queda, se subir, não acredite só em alta, né? Bateu a meta, para que é bom, né? Para não ficar perdendo e devolvendo o dinheirinho suado que ganhou, tá? Em princípio, amanhã o que que a gente espera? Pagamento do diário do semanal, falhando a alta, retração do diário, depois impulsão do diário, depois retração do semanal, depois impulsão do semanal. E aí, se falhar a alta da impulsão do semanal, sim, aí tem uma queda boa. Tem que falhar os dois positivos, tá? Tanto o diário quanto o semanal, tá? Dificilmente ele faz os dois de uma vez só, tá? Como o 240 fechou um último aqui, ó, positivo, confirma o quê? Que ele vai tentar pagar o diário e o semanal. Entendeu? Sim. Aí pagando, ele completa aqui uma perna 3, retrai 4, impulsiona 5, ok? Essa é a análise. Não tem, eu não tô vendo o que marcar aqui, tá? Só para poluir, se vocês quiserem. Não tô vendo. Tá tudo muito bem mapeado aí até o diário, concordam? Sim, tá bom. É, porque aqui daqui para lá é sujeira. E aí, até porque você vai ter o 120 e o 240 na tela, né? Se não tiver, olhem de vez em quando. Fechou o que anda de 120, olha o 120. Fechou o 240, olha o 240. Na parte da tarde, opera a favor do 240. Ou contra, se o preço estiver no topo dele, falhando alta, pega contra. Se estiver no fundo dele, negativo, né? Falhando baixa, compra, mas sabendo que está contra, né? E o ideal é esperar a impulsão. Só que se você esperar a falha de uma alta num 240 ou uma falha de uma baixa no 240 para pegar a impulsão dele, você só vai trabalhar no dia seguinte, né? Não tem nada de errado, mas vai demorar, né? É só você olhar aqui, ó, esse 240 positivo. Se você estivesse esperando a retração dele para pegar a impulsão, não ia pegar, né? Ele não retraiu. Então, o que eu sugiro é fazer aquele movimento que a gente sempre fala. Do 120 e 240 já vale a pena pegar as retrações, né? Porque já é mais um negócio mais, vamos dizer assim, compensatório. Mais rentável, né? Exatamente. Você corre um risco, sim, você está operando sempre contra o movimento, é um risco. Mas é legal porque se você ganha também, o risco paga a tua meta. Uma retração do 240 ou do 120 paga bem, né, pessoal? Paga ali uma grana. Se confirmado, né? Parece bobeira, ó, mas aqui tem uma retração do 240, tá vendo? Vamos ver quanto que ela pagou aqui. Pegar daqui, ó. A falha dava para pegar até mais alto, mas vamos pegar só daqui, ó. 800 pontos, tá vendo? Essa aqui, ó. É uma retração, ó. Pagou 350. Essa aqui, ó. Retração também, ó. 900, né? Então, vale a pena. Vale a pena. Mas tem que só saber pegar, né? Para não ficar. Aqui, por exemplo, para quem é mais conservador, vai esperar o quê? Espera falhar, abaixa, como fez aqui, ó. Retraiu, falhou com 3, tá vendo? No diário, né? Falhou com 3. O outro testou para baixo, falhou também, compra. Olha quanto foi compensador. Nesse dia eu me lembro que eu peguei 4.000 pontos. Deu. A barra toda deu.
4.850, mas eu peguei 4.000 pontos. Tá bom, né? Aqui também, ó. Olha a falha da baixa no 3. O mesmo movimento daqui, tá vendo? O popcorn, né, mano? Aqui. É. No dia seguinte já abriu com gap de alta, testou para baixo, subiu, né? Só ruim aqui para comprar porque ele já abriu com gap de alta, né? Se ele abrisse mais próximo aqui, a compra seria mais fácil. Beleza? Beleza. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês têm alguma observação para fazer? Não. Não, tá tranquilo. Da minha parte tá tranquilo. Show de bola. Tudo aí, E ó. considerar os 90 minutos, né, mestre? Lembra dos Ah, nossos. sim, sim. 90 minutos é um. Olha, eu gosto do 120, mas o 90 minutos está começando a ficar bonito, né? Quem gosta, Eu coloquei ele aqui nas minhas anotações. quem gosta muito do 90 minutos é o Pedrinho. Ó, Hum, e olha que ele já também, junto com 240, tá jogando pro CDM, tá? Pra é. cá, pra queda. A diferença é que o alvo dele é menor. O 240 tá aqui, ó, o alvo. Ó. Uhum. O dele tá um pouco mais acima, mas nada impede dele fazer isso e isso, depois pegar o 240, né? Os dois estão É. alinhados na mesma direção, tá? Sim. Mas, lembrando, cuidado, saiba que queda amanhã, eu acho que essa semana toda, queda não é impulsão de baixa, porque o semanal alinhou com o mensal, que é positivo, o diário também. E não Uhum. significa que o preço já abre subindo. Ele já abre, se ele abre em alvos, ele retrai. Mas a retração é para você pensar em falha de baixa para comprar, tá? Dá para pegar as vendas? O intraday deu oportunidade, pega as vendas. No ponto certo, né? Nas retrações, nas falhas de alta. Ok? Deixa eu parar essa gravação aqui para não ficar muito grande.